XVIII, houve uma aproximação entre o Estado e a medicina na tentativa de fazer um controle social, de controlar a vida dos indivíduos e da população. A partir daí se deu esse processo de medicalização, que é uma maneira de o Estado intervir na vida dos indivíduos e da população a partir do discurso médico. Então, a vida do indivíduo passou a ser organizada, disciplinada, classificada, pensada a partir das normas e das regras que a medicina, que o discurso médico vai colocar. Essa medicalização da vida, então, ela não diz respeito especificamente ao que muitas vezes se pensa do uso de medicamentos. Então, o uso de psicofármacos vai ter uma ligação com esse processo de medicalização, mas o processo de medicalização é alguma coisa muito maior do que o uso de psicofármacos. O processo de medicalização tem a ver com essa maneira de como problemas normais, ditos normais da vida cotidiana, eles passam a ser tratados como problemas médicos. Questões que dizem respeito ao cotidiano da vida da criança passarão a ser vistos como problemas médicos, problemas que devem ser tratados a partir da medicina, a partir da psiquiatria e muitas vezes com o uso, como eu estava falando, de medicamentos. Então, quando se fala, por exemplo, da medicalização da educação, o que se está dizendo? Que problemas, os ditos problemas escolares, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, eles vão ser explicados a partir de aquilo que se chama doenças, transtornos psíquicos, psiquiátricos. E aí, então, essas crianças que não necessariamente têm um problema biológico, orgânico, serão vistas como tal e tratadas a partir, na maior parte das vezes, a partir de uma maneira medicamentosa. Há pesquisas hoje que mostram que crianças de até 3 anos de idade estão sendo diagnosticadas com um transtorno déficit de atenção, hiperatividade, crianças então que passam a ser medicadas com 3, 4, 5 anos de idade. O que grande parte das vezes acontece é que essas crianças que são assim definidas, diagnosticadas como doentes com transtornos de déficit, não se pensa sobre a realidade social subjetiva dessa criança. Então, muitas vezes você diz que uma criança ela tem déficit de atenção, mas você não olha para a realidade social, cultural, concreta no qual essa criança vive. Então, imaginemos uma criança que mora numa favela, que está em guerra e que para ela chegar até a escola, ela precisa sair da linha de tiro. E que quando ela está na escola, ela precisa se jogar no chão porque ela precisa se proteger de bala perdida. Ou que essa mesma criança, ela vive numa casa, num ambiente onde ela convive diariamente ou com grande frequência com violência doméstica, no qual ela assiste à violência ou no qual ela é objeto dessa violência. Que condições essa criança vai ter de, por exemplo, ter um estudo que seja mais focado, mais direcionado para aquilo que o professor, a escola está tentando fazer? Então, o que se faz, grande parte das vezes, dentro desse processo de medicalização, é você patologizar, dizer que é um transtorno, uma doença, questões, problemas que grande parte das vezes são sociais, culturais, que não dizem respeito ao indivíduo em si, singular, mas que diz respeito ao contexto político, econômico, social, cultural no qual essa criança vive. O que nós temos percebido é um crescimento, uma expansão da psiquiatria infantil,
que está atrelado, né, a um crescimento da indústria farmacêutica, né? Então, a psiquiatria infantil, ela vai se apropriando, né, de áreas da vida, de questões da vida comum, ordinária de qualquer um, né? Ela vai se apropriando dessa área, definindo então, né, questões que são questões da vida cotidiana, definindo como patologias, transtornos e déficits, né? Então, o que muitas vezes nós vemos, por exemplo, são crianças numa situação com sentimentos de tristeza, que vai ser definida como sinais, sintomas de depressão. Uma criança, um adolescente, um jovem, um sujeito que está com dificuldade para dormir, que está com insônia e que vai ser descrito como alguém que tem um problema, né, no que diz respeito ao seu sono e que precisa ser tratado de uma maneira, por exemplo, medicamentosa. Em primeiro lugar, é necessário a escola, né, o ambiente escolar, favorecer, auxiliar a criança no reconhecimento dos seus conflitos e dos seus afetos. Que conflitos são esses? O que muitas vezes a criança fica pensando que ela tem um problema, ela tem um defeito, né? Quando na verdade aquele problema que ela considera dela, único, exclusivo a ela, é reflexo de uma situação que é maior, de um problema, como eu havia dito, que é social e não individual daquela criança. Então, em primeiro lugar, o que a escola pode fazer é auxiliar a criança nesse sentido de reconhecer quais são os seus afetos, quais são os seus conflitos, as suas dificuldades, criando assim um espaço de escuta para essas crianças, adolescentes e jovens, de escuta, de acolhimento, de auxílio na compreensão e no encaminhamento dessas questões. Então, o que nós encontramos é um grande número de crianças e adolescentes que são encaminhados para serviços de psicologia, psiquiatria, né, encaminhados por professores. Então, a escola, né, tem sido um dos locais, uma das instituições que mais tem encaminhado crianças e adolescentes para tratamento psicológico psiquiátrico. Então, a escola precisa, né, se responsabilizar, olhar para essa questão, né, e tentar, junto com a criança e com o corpo técnico da escola, com os profissionais que estão dentro da escola, tentar resolver, encaminhar esses problemas sem necessariamente colocar a criança, encaminhar a criança para um tratamento psiquiátrico.